Estou emagrecendo aqui, gente. Deus é bom, hein? Queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo de número 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Olha, irmãos, infelizmente na semana passada o pastor Nelson ministrou uma mensagem maravilhosa. Eu cheguei em casa, fui preparar a mensagem para editar, não tinha som. Não gravou nenhum louvor e nenhuma, nada, alguém mexeu aí, não gravou, enfim. Então nós perdemos, infelizmente, pastor Nelson. Foi uma bênção quem estava aqui, né? Amém? Todos acharam? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, obrigado, Gilce. Eu queria ler com os irmãos alguns versículos, a partir do verso número 8. Diz assim a boa e santa palavra do Senhor: Ora, o rei de Arã, o rei da Síria, estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, decidiu: em tal lugar erguerei meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou comunicar ao rei de Israel: muito cuidado com esse tal lugar, pois os sírios estão se deslocando para lá. Então o rei de Israel enviou suas tropas ao local que o homem de Deus lhe havia ordenado, e assim se protegeu. Esses avisos não ocorreram uma vez, nem duas. O coração do rei da Síria ficou muito perturbado com isso e mandou chamar os seus servos e lhe interrogou: não me podereis descobrir quem afinal é que está nos traindo a favor do rei de Israel? Um dos seus servos ponderou, dizendo: ó rei meu senhor, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto dizes no secreto nos teus aposentos. Diante do que o rei determinou: ide e vede onde ele se encontra. Vou mandar trazê-lo. Então lhe informaram: o profeta está em Dotã. Ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai meu senhor, o que haveremos de fazer? E o profeta acalmou, dizendo: não tenha medo, não temas, porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Em seguida Eliseu orou, suplicando: ó Yahvé, abre os olhos dele a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. Amém? De cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E quando os sírios decidiram ir contra ele, desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor, dizendo: rogo-te que fira esses homens de cegueira. E naquele momento o Senhor fez com que todos os soldados arameus ficassem completamente cegos, conforme o pedido de Eliseu. Então Eliseu lhes deu uma palavra de orientação: não é este o caminho, nem esta a cidade que procurais. Segui-me, que vos conduzirei a um homem que buscais. E ele os conduziu até Samaria. E ao entrar em Samaria, Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dessa gente para que vejam. E o Senhor abriu-lhe os olhos, e eles observaram que estavam dentro da cidade de Samaria. Assim que o rei de Israel os viu, consultou Eliseu: eu devo matá-los, meu senhor? Ele disse: não. O profeta respondeu: porventura costumas tirar a vida daqueles que a tua espada e o teu arco fizeram prisioneiros? Dá-lhes pão e água, para que se alimentem, saciem-se e depois voltem ao seu senhor. Amém? Ao verso 23, o rei mandou que lhe servissem um grande banquete, e depois de terem comido e bebido até se fartarem, despediu-os, e eles retornaram para o seu senhor. E por causa disso, as tropas da Síria desistiram por algum tempo de tentar invadir o território de Israel. Queridos e amados irmãos, nós temos sempre dificuldades no nosso dia a dia, lutas, problemas. E quando nós estamos cheios de dificuldades, dificilmente nós enxergamos com clareza uma saída. Quando nós estamos no meio do furacão, coisas simples passam despercebidas. Muitas vezes nós deixamos de enxergar a grande bênção de Deus por causa dos problemas ao nosso redor.
Que Deus nos abra os olhos nessa noite. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, louvamos e adoramos o Teu nome. Foi um tempo extraordinário de adoração, e agora, Senhor, nós pedimos a Tua orientação, a Tua direção, que o Senhor possa nos abrir os olhos espirituais, para que possamos enxergar saídas, ó Deus, onde talvez nós não as encontramos no dia a dia, na nossa vida normal e natural. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem nas mãos a chave de Davi, é o que abre e ninguém fecha, é o que fecha e ninguém abre. Nessa noite mostra-nos, Senhor, o caminho a seguir. Nós precisamos de Ti, nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho amado, Senhor. Amém. Amém, queridos? Meus amados irmãos, às vezes a gente fica pensando quantas dificuldades nós estamos enfrentando, e é natural, é normal o crente dizer assim: isso aí é o inimigo, Satanás, é o capeta, é o diabo e tal, e a gente precisa batalhar, e nós precisamos disso e daquilo. E eu queria falar um pouco sobre batalha espiritual, com muito cuidado, porque a batalha espiritual não é você sair dizendo que está pisando na cabeça da serpente, está pisando em Satanás, está chutando ele para lá e para cá. A batalha espiritual se trava no nosso coração e na nossa mente. É o que o inimigo tenta ganhar de você, coração e mente. Se você ceder na sua mente e no seu coração, ele te vence. Eu sei que os irmãos estão orando todas as quartas-feiras para que caiam muralhas, para que Deus faça milagres, e nós precisamos deles. E muitas vezes, amados, nós estamos passando por dificuldades grandes, tremendas, e tem situações que nós podemos vencer, até com certa facilidade, mas porque nós estamos no meio do problema, a gente não enxerga. Nós temos dificuldade com isso. Lembro que certa vez que uma irmã da igreja, muito amada, veio falar comigo: pastor João, eu preciso de uma ajuda, pastor, eu preciso de uma direção de Deus, eu estou com uma dívida alta no cartão de crédito, e eu não sei como resolver. Cartão de crédito, os irmãos sabem, ele cobra em média 16% ao mês. Eu sentei com aquela irmã e falei assim: irmã, faz o seguinte, você vai amanhã no seu banco, e vai pedir um empréstimo consignado, e vai pagar essa dívida. Não, pastor, eu não quero dever para banco, eu não suporto dever. Eu falei: não, minha irmã, você vai dever se você continuar do jeito que está. Você está pagando 16% ao mês, você vai sair de uma dívida de 16% e vai entrar numa dívida de 1,8%. No máximo, 1,9%. Ela ficou me olhando. Falei: vá amanhã lá. Aí ela foi. No dia seguinte, ela foi ao banco. Fez uma negociação, tirou o dinheiro, o valor que ela devia na época, que era realmente um valor alto, para aquele momento. E ela pagou, quitou toda a dívida do cartão. E ficou com uma dívida pequenininha para pagar por mês, que ela podia. E ela veio falar comigo muito agradecida: pastor, eu pensei que eu ia ficar endividada, eu não suporto pensar que eu vou dever para banco. Por que eu não tinha pensado nisso antes? Porque você estava no meio do problema. Quando a gente está vivendo uma situação difícil, dificilmente nós enxergamos, irmão, saída. É por isso que nós precisamos tanto, muitas vezes, de aconselhamento, de ajuda, de socorro. Está com dificuldade, levanta a mão e fala: olha, eu preciso de ajuda, alguém me dá uma direção, eu não sei o que fazer. Estou com um problema de saúde, preciso de uma oração. Fala com alguém, pede alguém para te ajudar, para te socorrer. Às vezes nós não conseguimos fazer, mas nós queremos resolver tudo sozinho, e a gente vai afundando mais e mais e mais. Nós estamos lendo um livro, 2 Reis, Senaqueribe, nesse caso, Ben-Hadad era o rei da Síria nesse momento, e Eliseu era profeta em Israel, e a Síria estava lutando contra Israel, tramando contra o rei de Israel, e o profeta Eliseu revelava, ele dava uma direção ao rei de Israel. Cada vez que o rei da Síria pensava numa emboscada, Eliseu mandava alguém ir lá falar com o rei: olha, não vá para esse lugar ou para aquele, porque o rei da Síria está tramando contra ti. E muitas vezes aconteceu que o rei da Síria armava uma emboscada, e Eliseu frustrava os planos do rei da Síria, avisando antes o rei de Israel, para que ele não se colocasse em situação de perigo. Um determinado momento o rei da Síria ficou preocupado, ele achou que tinha espião dentro do grupo dele. Quem é que está nos traindo? Quem é que está dizendo lá
para o rei da Síria, para o rei de Israel, o que nós vamos fazer? Aí um dos servos dele diz assim: não, meu rei, lá em Israel tem um profeta, tem um homem de Deus, Eliseu. E quando você pensa mal contra Israel, o Deus deles revela imediatamente a Eliseu. Irmãos, a primeira lição que eu quero deixar para você é que o nosso Deus continua sendo Deus. Amém? Ele continua frustrando os planos do inimigo. É Ele o Deus Todo-Poderoso. É Ele que nos dá visão, é Ele que nos dá direção, é Ele que nos mostra o caminho. É Ele que vai à frente. Ele é o Senhor dos exércitos. Então, o rei da Síria, Ben-Hadad, ele fica incomodado e distrai. Então Eliseu vai buscar, descobre onde ele está. Está em Dotã. 2 poços. Cidade, Dotã significa 2 poços. Está lá em Dotã. Vai em Dotã e busca Eliseu. E traz para mim. Não mandou matar, mandou trazer. Eu imagino que ele queria castigar Eliseu. Sai um exército da Síria, grande exército, e cerca o local onde Eliseu está. Eliseu não era preguiçoso. Diga comigo, não era preguiçoso. Então de manhãzinha, quando rompeu a aurora, Eliseu estava do lado de fora. Como todo homem de Deus devia estar. De manhã, pronto. Está Eliseu lá. Quando Geazi olha, tudo tomado de soldados. O exército da Síria estava lá. O Eliseu, sossegadamente, pensando no cafezinho dele. Talvez um pão de queijo, recheado, lógico. Um cafezinho quentinho, podia até escolher da Clarice, da Simone hoje. Então, o Geazi olha e fala assim: meu senhor, ai de nós, o que nós vamos fazer? O lugar está tomado, nós não temos para onde sair. Esse é o sentimento às vezes que nós temos, sabe, irmãos? Quando você recebe o diagnóstico médico e diz assim, ó, é câncer. Amigo meu ligou esses dias. Dá para orar? O diagnóstico é duro. A gente se vê sem saída. Quando você recebe a notícia no final do dia, estou desempregado, alguém te comunica. A Maura falou comigo, pastor Luiz Henrique foi mandado embora. A empresa fechou, né? A empresa fechou, o Luiz Henrique está desempregado. Logo agora, que a Dani está grávida. É difícil, notícia difícil, momento difícil, crítico. Às vezes, irmãos, a notícia vem numa hora que você fala assim, o que eu vou fazer agora? Para onde eu vou? Você imagina essa semana, algumas famílias foram abaladas, uma explosão, o gás explodiu ali na zona no oeste, acho que foi na zona oeste, um trabalho da Sabesp, morreram algumas pessoas e outras famílias foram afetadas, estão todos afastados das suas casas, e alguns deles estão olhando e falam assim, o que eu vou fazer da minha vida? Não tem saída. É assim que nós nos sentimos, irmãos. Às vezes, como Geazi olhou, cercado, os inimigos estão em volta, vão nos destruir, a situação é muito difícil, essa situação vai me consumir, vai acabar comigo, não tenho mais de onde tirar, não tenho como pagar as contas, não tenho. Eu tenho um grupo de oração no WhatsApp, que eu faço parte, porque o povo me põe em tanto grupo, gente, que não é brincadeira. Aí, essa semana, por umas 5 vezes pela manhã, quando eu vejo lá, tem uma pessoa, não sei quem é, eu só vejo o nome, diz assim, gente, pelo amor de Deus, estou 4 dias sem comer, eu não tenho nem gás. Essas coisas não dá para você orar, não adianta orar. Ou alguém faz assim, estou dando 50 para comprar o gás, ou estou dando 20, ou estou dando 10, ou então não faz nada. Entendeu? A pessoa diz assim, não tenho mais o que fazer. É isso. Carros, cavaleiros, todos em volta da casa do profeta para destruí-lo. O Geazi diz assim, o que nós vamos fazer? Ah, meu Senhor, ah, meu Senhor, o que nós faremos? Eu gosto dessa posição do Eliseu. Eliseu é tão sossegado, irmãos. Diz assim, olha, verso de número 15 em diante, assim, ó.
No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da hora e saiu, e eis que um batalhão cercava toda a cidade, com cavalos e carros de guerra. Seu servo indagou: ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? O Geazi botou a mão na cabeça e falou: estamos roubados, nós vamos morrer, eles vão acabar com a gente, nós estamos destruídos. E olha, profeta não tinha guarda armada, irmãos. Tinha um grupo protegendo o profeta, não. A proteção dele era o Senhor. Mas o Eliseu não se abala com aquela situação. Verso 16, e o profeta acalmou dizendo: não tenha medo, não tenha medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que estão com eles. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes nós estamos morrendo de medo de situações que parece que tem até poder para nos destruir, mas nós temos um Deus todo-poderoso. O Cleito veio aqui e leu o Salmo 46. O Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que as águas rujam, se espumejem e se transportem para o seio dos mares, eu não me abalarei. Lá é uma cidade, santuário das moradas de Deus, que jamais será abalada. É o salmo da confiança, gente. É para nós crermos que nós temos um Deus todo-poderoso, que cuida de nós, que zela por nós. Às vezes nós esquecemos que nós não damos conta que quem cuida da gente é o Eterno. O Eliseu olha para o menino, para o jovem que o ajuda e diz assim: tenha calma, fica tranquilo, fique em paz. Mas como eu vou ficar em paz? Olha só, o monte, o exército dele está lá. O Eliseu falou assim: ô Geazi, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Isso é batalha espiritual. Você não está enxergando não, Zé. Você está olhando esse momento duro que você está vivendo, mas você está esquecendo que quem controla todas as coisas continua no trono. O Criador dos céus e da terra, o Senhor do universo, gente. Às vezes nós estamos sofrendo, a gente está moado, a gente está reclamando, está murmurando, porque nós não cremos no que Deus pode fazer. A visão nossa, às vezes ela é tão pequena, ela vai daqui a ali, ó. A gente só enxerga boleto, a gente só enxerga dívida, enxerga doença, enxerga limitação. Nós não conseguimos enxergar o que Deus tem para nos mostrar. O Eliseu não repreendeu o Geazi, ele falou: calma, você não é obrigado a ter a mesma visão que eu, você não é obrigado a ter a mesma fé que eu, mas deixa eu te acalmar. Eu sei o Deus que eu estou servindo. Você sabe qual é o Deus que você está servindo, meu irmão? De verdade, sabe? Porque não era para a gente se abalar com tão pouco. Nós vivemos no mundo da depressão, da síndrome do pânico, da crise de ansiedade. O pessoal fala: não, é porque a minha alma está... fala com a tua alma aí, meu. Davi dizia: acalma-te a minha alma. Espere em Deus. Às vezes a gente está sucumbindo diante de coisas tão pequenas, irmãos. Geazi, calma. Mas Eliseu, você não está compreendendo, Eliseu, a gravidade do momento. Você não pegou o resultado médico, fui eu que peguei. Eu sei. Mas o médico dos médicos está conosco. Mas eu fui desligado, eu sei. Mas eu sou o dono do ouro e da prata. Eu tenho a chave que abre, a chave que fecha. Sabe, irmãos, às vezes a gente não consegue compreender. Nós estamos num processo, e nesse processo, às vezes a gente passa na moinha de Deus. E vou falar para você, rebelde, chato, que reclama de Deus. Quanto mais você reclamar, mais Ele vai torcer você. Dizia o Ezequiel Teixeira, eu gosto muito do pastor Ezequiel, lá do Rio de Janeiro, dizia assim,
É melhor você ser uma macaxeira nova, que qualquer foguinho te derrete, do que ser macaxeira velha. Porque o Senhor vai, te passar no ralo. Os crentes assim que precisa ter, que toda hora está reclamando de alguma coisa. Eu confio em Deus. Confia nada. Se confiasse, não reclamava. Se confiasse, adorava. Se confiasse, dizia, Senhor, Jó, ainda que tu me mates, na minha carne verei a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a face da terra. Como é que nós lidamos, irmãos, com situações como essa? Nós estamos cercados de problemas, cercados por situações que nos consomem. E nós, naturalmente, de carne e osso. Tem dias de abatimento, é verdade. Tem dias de dor, de sofrimento. Mas se nós nos deixarmos levar pela situação, amados, a gente desiste. E tem dias que nós precisamos sim orar a Deus para que Ele nos abra os olhos. Então Eliseu fala com Deus. Depois que ele falou com o garoto, ele fala com Deus. Verso 17. Em seguida Eliseu orou suplicando: ó Senhor, ó Yahvé, abre os olhos dele a fim de que ele consiga ver. O Eliseu não falou pro menino lá: você é cego. Você não dá conta não. Falou: Deus, abre os olhos dele. Sabe, irmãos, a minha oração é que Deus abra os nossos olhos, para que a gente deixe de reclamar. Porque quando nós não enxergamos Deus operando, nós estamos dizendo: Senhor, está com nada. O Senhor está perdendo a batalha. Eu estou sofrendo, o Senhor não vê. Nós deveríamos orar: Senhor, abre os meus olhos para eu enxergar o plano que o Senhor tem, o projeto de Deus. Como é que o Senhor está trabalhando? O que o Senhor está fazendo? O Eliseu ora: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Eliseu não pediu: Senhor, mostra um exército maior. Senhor, mostra coisa, mostra vitória. Senhor, mostra. Não, ele falou: Senhor, só abre os olhos dele. Se os nossos olhos estiverem abertos, irmãos, nós vamos enxergar o que Deus quer nos mostrar. Amém? Se os nossos olhos estiverem abertos. Às vezes nós estamos querendo enfrentar coisas que não dá para a gente. Isso que é batalha espiritual. O Eliseu está dizendo assim: olha, quando ele enxergar quem cuida dele, está resolvido o negócio. Quando ele perceber que o diabo não tem poder contra ele, está resolvido. Quando ele perceber que não é o inimigo que manda na situação, mas é o eterno que cuida. Entendeu? Às vezes a gente não consegue entender. Colossenses 2, verso 14. Ele, Jesus, riscou toda a cédula de condenação que havia contra nós e cravou-a na cruz. E expôs publicamente a principados e potestades, triunfando dele na cruz. Está resolvido. A batalha espiritual foi vencida, irmãos, na cruz do Calvário. Agora hoje nós precisamos dos nossos olhos abertos para enxergar, para glorificar, para entender quando dói, dizer: Deus, eu sei que está doendo, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor não me deixou, o Senhor continua do meu lado. Às vezes, irmão, nós estamos reclamando de coisas que não era para reclamar. Nós estamos sofrendo por coisas que faz parte da vida. Ué, quem aqui não vai envelhecer? Todos nós, só os que morrerem antes, lógico. Direito seu. Pastor, eu quero morrer novinha. Tudo bem, morra com 15, com 17. Mas você quer viver um pouquinho mais, vai envelhecer, vai ter ruguinha. No meu caso, cabelinho vai cair, barriguinha vai crescer. Essas coisas tudo, né, que a gente está acostumado. A gente precisa aprender, irmãos, a viver a vida no dia a dia. E ela é dura. Ela é para ser vivida. Entendeu? O Eliseu enfrentou tantas e tantas dificuldades, tantos e tantos problemas, tantas e tantas lutas. Era só mais uma. Era mais um dia como outro qualquer. Mais um dia. É mais ou menos aquele texto de Lucas 5, né? Mas naquela manhã, Jesus de novo foi lá na beira da praia. Mais um dia. Para o Senhor é só mais um dia, irmãos. O Eliseu pede para orar, para Deus abrir os olhos. Aí diz assim o verso 17, a parte B.
E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Meu irmão, quando Deus abre os teus olhos, você vai dizer assim: eu sou invencível, aleluia, onde eu estiver Deus está comigo, eu vou vencer essa batalha, mais essa e mais essa e mais aquela. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, quando nós entendemos a quem servimos, tudo fica mais fácil. Não é que agora, a partir de agora, então não vai ter mais problema. Vai ter problema, mas o Senhor estará conosco sempre em todos os problemas. Lá em 2 Crônicas capítulo 32, um dia o rei da Síria, esses caras da Síria são terríveis, sabe? Lá era Senaqueribe, ele mandou uma carta ofendendo o rei de Judá, Ezequias, e então ele disse que ia destruir Judá. Aí o rei Ezequias levanta a sua voz e fala com o seu povo assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa do seu enorme exército, pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Com ele está apenas o braço humano, mas conosco está o braço forte de Yahvé, o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E sabe o que o povo fez? E todo o povo naquele mesmo momento se encheu de confiança com as palavras proferidas pela boca de Ezequias, rei de Judá. Aqui não foi nem o profeta, foi o rei. Falou: pera aí, gente, fica com medo não, com ele está o braço da carne, mas conosco o Deus Todo-Poderoso que trava as nossas batalhas. Amados irmãos, nós precisamos continuar acreditando em Deus, confiando no Senhor, saber que Ele está cuidando de nós nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. Deus te sustentou até aqui. Se você pudesse pensar todos os momentos da sua vida, quantos momentos difíceis e críticos você já passou? E você sobreviveu. E em todos esses momentos Ele estava lá. Todos os momentos. Ele não te deixou. Não te deixarei, não te desampararei, diz o Senhor. Amém. Nós precisamos aprender, irmãos, a confiar, crer em Deus, continuar crendo que Ele está cuidando de nós. Então, quando Deus abre os olhos de Geazi, ele olha e ele enxerga então todo o poder de Deus. Carros, cavalos, o exército de Deus é ao redor, em torno de Eliseu. Você sabe que Deus coloca muros de fogo ao redor de nós, não é, irmãos? A Bíblia diz isso. Isaías 49:15. Pode uma mãe que amamente esquecer-se do filho do seu ventre, de maneira que não se compadeça dele? Todavia, se ela se esquecer, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eu tenho o teu nome gravado na palma da minha mão, e os meus muros estão constantemente ao teu redor. Ele nos guarda, gente, cuida de nós, e às vezes nós não conseguimos entender isso. Aí o Eliseu olha para aquilo lá, e ele fica encantado. Verso 18 diz assim: e quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor de novo. Senhor, agora eu peço que o Senhor feche os olhos desses miseráveis aqui. Cega eles, Jesus. E o Senhor fechou os olhos do exército inimigo. O Eliseu não foi contra eles para destruí-los e para matá-los. Disse: vocês estão no lugar errado, vou guiar vocês para o lugar certo. Caminhou com eles até o centro de Samaria, deixou diante do rei. Olha, aqui estão seus inimigos. O rei perguntou: o que eu faço com eles, meu pai? Eu mato eles? Falei: não, você vai matar os prisioneiros? Dá um banquete para eles, prepara pão, cafezinho, dá para eles um almoço, lasanha, feijoada, o que tiver aí, o melhor, para depois despedi-los. Deus está nos ensinando, irmãos, que Ele não está para destruir quem está querendo te fazer mal. Ele quer te abrir os olhos, para você entender que você pode ser um instrumento de bênção aonde você estiver. Muitas vezes pessoas vão se levantar contra mim e contra você. Muitas vezes situações se levantarão contra nós.
E quando nós estivermos numa posição privilegiada, a gente precisa aprender a estender a mão. Aprender a socorrer. Aprender a fazer o bem, não se paga o mal com o mal. O Eliseu estava ensinando para ele, falou assim, não, peraí. Agora eles estão numa situação delicada. Eles precisam de ajuda. Eles não enxergam. Põe a alimentação para eles. Depois que eles comeram, Eliseu abriu os olhos deles. Senhor, abre os olhos deles agora. Eles voltaram para casa, em paz, em segurança. Não mais voltaram para guerrear. Por um tempo cessou a guerra. Por quê? Porque alguém interviu. Olha como se venceu a batalha. Mente, coração. Coração do rei era para matar, era para destruir. Vamos contra eles. A cabeça do Eliseu falou, não, peraí, rapaz. Não é momento de guerra, não. Agora é momento de alimentar, de socorrer, de estender a mão. O que está te afligindo, meu irmão? Qual é o problema que está te machucando? O que está te ferindo? Minha oração hoje é que Deus abra os nossos olhos. Para a gente saber aonde lutar. A batalha espiritual é vencida, irmãos, quando nós nos colocamos na dependência de Deus. Porque nós não podemos vencer, Ele já venceu. Se nós entendermos, o inimigo vai lutar com as armas que ele tem. Lá em Israel, nos dias de Elias, Jezabel fez um pacto lá com os deuses dela, e o povo de Israel começou a seguir Baal, porque eles imaginavam que Baal era o Deus da chuva, o Deus da fertilidade. Aí o Elias entrou na batalha espiritual e falou, ó, não cai chuva nem orvalho sobre a minha palavra, até que eu volte a falar. Pronto, o seu Baal é o Deus da fertilidade, manda ele fazer chover. 3 anos e 6 meses sem chover, batalha espiritual sem levantar a espada, sem dar um berro. Pronto, eu vou no problema. Quem é que está mandando? Sua casa está uma bagunça? Satanás está destruindo lá? Em vez de ficar berrando contra ele, resolva o problema. O Elias resolveu o problema. Ah, é chuva que ele manda? Não vai chover. O que está acabando o seu casamento? Vai lá no lugar certo. O que está afastando os seus filhos? Por que os meninos não querem ir para a igreja? Às vezes, irmão, é nossa língua comprida. Às vezes, nosso jeito, durão. Às vezes, é que a gente não dá testemunho. Nós falamos uma coisa, vivemos de outra maneira. Às vezes, queridos, é que a gente perde tanto tempo falando dos outros que esquece de falar de Deus. A gente investe tanto para falar mal da religião A, B, C ou D. E não fala de Jesus. E não me interessa, irmão, o que o cara faz lá na Umbanda, na Quimbanda, o que faz no Xixinoe, o que faz lá na coisa do... Não interessa. O meu nome tem que estar aqui, no livro da vida, eu tenho que estar falando de Jesus. Minha luta não é contra os outros, não é contra as religiões dos outros. Às vezes a gente está perdendo tanto tempo, irmão, falando desse, falando daquele. Outro dia uma pessoa veio pedir para mim orar por uma pessoa, por um familiar, falou assim, ai pastor, mas ele é tão católico. Ué, qual é o problema disso? Ela, em vez de preocupar com a pessoa melhorar, ela está preocupada com a religião do outro. Ah, faça-me um favor, gente. A gente não vai crescer nunca, vai ficar a vida toda nessa meninice. Nosso negócio tem que ser com Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Pastor, mas você viu a roupa das meninas? Que me interessa a roupa das meninas? Ensina Jesus. Quando você ensinou sobre Jesus, acabou. Ela vai mudar. Quem muda é Cristo, irmão. A gente fica reparando coisas. Você viu o comprimento do cabelo? Ah, eu quero saber. Eu não tenho nem cabelo, irmão. Parece bobagem que eu estou falando, irmão, mas é tão sério. Que a gente afasta as pessoas por causa de um desenho na pele que fez. Nossa, isso aí é do demônio. A pessoa nunca mais aparece. A gente não entende nada. A batalha é essa. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja, para que eu enxergue. Quando for orar,
Senhor, eu quero orar na coisa certa. Está dando problema ali? Vamos resolver o problema? Vamos corrigir? Se nós resolvermos, irmãos, vai dar tudo certo. Entendeu? Eu olho esses textos bíblicos e fico pensando quantas lições extraordinárias, maravilhosas tem aqui. Se nós colocássemos em prática, irmãos, um versículo por dia que você lê e guarda no coração, guarda. Fico só pensando, se eu guardasse só isso aqui, ó, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Ah, meu Deus. Essa semana inteira, Senhor, abre os meus olhos nessa situação. Senhor, abre os meus olhos aqui. Abre os meus olhos aqui, como é que eu posso cuidar melhor dos meus filhos. Senhor, abre meus olhos aqui, como é que eu resolvo esse problema com a minha esposa. Senhor, abre os meus olhos para resolver esse problema financeiro, que eu não estou dando conta. É isso, amados. Tem dias, queridos, que a gente não consegue fazer nada. O cansaço nos toma, a dor, às vezes até o medo. Então, para vencer a batalha espiritual, vou te dar duas recomendações simples: visão e posicionamento. Visão e posicionamento. O Senhor abre os olhos dele para que ele veja. Pronto, viu? Agora, o exército está aqui, Eliseu se posicionou. Senhor, segue esses caras aí que eu vou cuidar deles, eu vou pegar eles pelas mãos e eu que vou conduzir. Nós precisamos aprender a nos posicionar, sabe, irmãos, como igreja. Eu preciso me posicionar dentro da minha casa, como marido, como pai. Os meus filhos vão olhar para mim. Se a minha mulher não tiver coragem de me ouvir pregando, não tem sentido eu pregar. Entendeu? Se nós não nos posicionarmos, não vai dar certo. A Mariana tem 18 anos, Lucas tem 23, mas não fala. Mas a Jéssica já tem 35. Pode perguntar para a Jéssica, nos 35 anos de vida dela, quantas vezes ela vê o pai dela xingando alguém dentro de casa. Então eu nunca vi meus filhos falar um palavrão. Mas dentro da minha casa eles nunca ouviram um posicionamento. Se você não se posicionar, não vai dar. Eu não quero enganar ninguém. O meu filho tem que ser honesto, ué. Agora, se eu ficar passando a perna nos outros, é certeza de que se você for correto, eles serão corretos também? Não, não é. Mas o que eu não quero é dar o motivo. Dizer assim, ó, são assim porque eu fui também. Posicionamento. Então, querido, se posiciona. Veja só, aonde você vai lutar, se posiciona. Porque o inimigo vai procurar o seu ponto fraco. Aonde é? Daniel, eles não encontraram nenhuma fragilidade. Falou, vamos lutar contra ele na lei do Deus dele. Porque sabe que ele vai continuar orando. Ele vai continuar se dobrando diante da janela, olhando para Jerusalém 3 vezes por dia. Mas com Sansão não precisava procurar brecha. O cara falou assim, manda uma moça bonita lá. Na hora que ele vê ela, ele cai. É assim mesmo. Posicionamento. Se posiciona. Eu e você. E visão. Senhor, eu preciso enxergar. Eu quero ver o melhor. Ó, queridos, não tem nada para abrir mais os nossos olhos do que a santa palavra de Deus. Leia a palavra, medite na palavra. Peça a Deus para que Ele fale com você através da palavra. O que menos se ouve nos púlpitos da nossa geração é a palavra de Deus. Todo mundo tem alguma revelação nova para dar, e não existe revelação nova. Só existe a palavra. Leia a palavra. Quando alguém disser, Deus falou comigo, eu dou 2 passos para trás. Agora, se ele lê a Bíblia, aí eu sei que Deus falou. Mas quando alguém já começa a falar assim, Deus falou comigo, e eu vou trazer para vocês o que Deus falou, e ele não abrir a palavra, pode esquecer, hein? Pode esquecer. Vamos colocar de pé. Queria orar hoje. Orar por você, orar por mim, orar por nós. Nesses dias, eu creio que os irmãos estão orando toda quarta. E Deus vai trazer coisas novas para nós. Mas a sua visão tem que abrir.
Os seus olhos têm que estar abertos para o que Deus vai fazer. E você precisa se posicionar. Está apertado? Levanta a mão, pede ajuda. Está dando problema? Nunca vi, gente, as pessoas estão quebrando. E não fala nada. Pastor, você não sabia? Não, ninguém fala nada. Deu problema? Pede ajuda. Fala com Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, Senhor. Nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor. Muitas vezes os problemas são tão grandes, Senhor. Se tornam assustadores. Os desafios, as enfermidades, o desemprego, Senhor. Os relacionamentos familiares. Casamentos que muitas vezes estão acabando, Senhor. Filhos que não respeitam os pais. Pais que não demonstram amor, cuidado, carinho pelos seus filhos. O temor de Deus que parece que ficou esquecido. Um esfriamento espiritual tão grande. Deus, abre os nossos olhos. Nós precisamos enxergar. Nós sabemos que os cavalos de fogo e os carros continuam ao nosso redor. Nós sabemos que o Senhor continua colocando seus anjos acampados aí ao redor daqueles que hão de herdar a salvação, prontos para servi-los. Nós dependemos de Ti, Senhor Jesus, amado da nossa alma. Tu és o desejado das nações, Senhor. Nós queremos ver a nossa casa dar certo, nossa família dar certo, Pai. Quero os meus filhos servindo ao Senhor. Quero consagrá-los a Ti todos os dias, todos os dias, todos os dias. Constantemente, Senhor, nós enfrentamos abalos, dificuldades, lutas, mas confiamos em Ti, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de ser para todos sempre. Jesus, o Senhor, o Salvador, o autor e consumador da nossa fé. Jesus que na cruz do Calvário rompeu todos os problemas, as amarras que nos prendiam do pecado. Com seu sangue nos purificou. Jesus que rasgou a cédula de condenação que havia contra nós e expôs publicamente a principados e potestades, triunfando deles na cruz. Jesus, o Senhor, que nos deu o direito de uma nova vida, uma vida abundante. Aquele que colocou dentro de nós o Espírito Santo de Deus, o novo Consolador, Jesus, o Senhor. Jesus que enxuga as nossas lágrimas e que guia os nossos passos. Jesus que abre os nossos olhos diante de tantas afrontas e que tem o poder de cegar os nossos inimigos. Ah, Senhor, Senhor, nesta noite eu quero orar, Senhor, por aqueles que estão passando por dificuldades, por aqueles que sofrem, pelos enfermos, pelos endividados, pelos encarcerados. Orar, Senhor, pelos desanimados, por aqueles que estão sem esperança. Orar, Senhor, pelos aflitos. Orar por pessoas comuns, pecadores como eu, que dependem de Ti para tudo, Senhor, para tudo. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós com a Tua paz, com Teu cuidado, com Teu amor. Espírito Santo de Deus, Espírito amado, abre os olhos espirituais deste povo nesta noite, os nossos olhos espirituais, para que possamos ver o cuidado de Deus, o toque de Deus, sentir o nosso Deus. Eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, se você precisa de Deus, o seu lugar aqui na frente, eu quero orar por você. É um tempo de nós buscarmos a Deus. Senhor, abre os nossos olhos. Senhor, abre os nossos olhos. Nós precisamos enxergar, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Abre os nossos olhos, Senhor. Deus que pode tudo. Vem, aquele pode tudo, Ele pode todas as coisas. Ele é Jeová Rafa, o Deus que nos sara. Jeová Jireh, o Deus da providência. Jeová Tsidkenu, o Senhor justiça nossa.
tão linda Oh, ser. Senhor, aleluia. Creio. Oh, glória a Deus, aleluia. Tu podes todas as coisas, Senhor. Verdade santa. Essa verdade é santa, Senhor, aleluia. Quem está caído se levanta. Aleluia. É noite de quebrantamento, é noite de quebrantamento. Que essa palavra a verdadeira batalha espiritual se vence dobrando-se diante de Jesus. O Senhor Todo-Poderoso, aleluia. Como a flor, glória a Deus. mais pura do que aleluia. Uma taça de cristal. É doce como mel. É verdade, nos Deus. Fala lá do céu. É a palavra santa do Senhor. Senhor, Tu és poderoso. Tu és o Deus tremendo que pode todas as coisas, Senhor. Tu pode tudo, Senhor. Em Daniel, na cova dos leões. Oh, louvado é o Teu nome, não Jesus. Tinha medo nem arranhões. Glória a Deus. Pois com Ele estava. Sim, aleluia. A palavra de Deus. Creio que o mar vermelho aleluia. Dia se Tu és abriu. poderoso para isso, Senhor. Tu és poderoso. Por onde abre, Senhor, portas onde não existem, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sair das situações mais danosas, Senhor. Não deixou passar. Creio que fogo lá do céu mesmo cair. É verdade, Senhor. E o holocausto consumiu. Aleluia, porque o nosso Deus é vivo. O Deus de Elias, Ele é vivo, aleluia. É o Deus de Israel. Eu creio que as suas lutas poderão passar. Glória a Deus por isso, aleluia. Basta somente confiar nas promessas santas em ti, Senhor, em ti, que essa Senhor. palavra tem. É forte como amor, é linda como a flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, nos fala lá do céu. É a palavra santa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, é em cima dessa palavra santa que oramos, Senhor. Não há muralhas que podem ficar de pé quando o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, brada. Não há correntes que possam nos amarrar, Senhor. Não há enfermidades, Senhor, que não possam ser curadas. Nós cremos no poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, aquele que verteu o sangue carmesim, aquele que nos deixa puro, alvos como a neve, Senhor. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nós oramos, repreendendo todas as obras do mal, todos os ataques do inimigo, Senhor. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que a nossa mente e o nosso coração esteja em Ti, Senhor. Porque se o nosso coração estiver no Senhor, o inimigo não pode nos tocar. Na nossa mente, Senhor, somente a Tua palavra. A Bíblia diz, Senhor, que nós temos a mente de Cristo. Senhor, que nós possamos nessa noite tomar o capacete da salvação, Senhor. Aleluia, calçar os nossos pés as sandálias do Evangelho, Senhor, da preparação da paz. Tomar a espada do Espírito, que é a Tua palavra, Senhor.
nos defender com o escudo da fé. Sobretudo, Pai, nos colocarmos diante do Senhor, quebrantados, um coração quebrantado, um espírito quebrantado, o Senhor não desprezará. Cura, Senhor, cada um de nós, Pai, que nessa noite ninguém volte para sua casa doente, ninguém volte enfermo, quer seja no coração, Senhor, na sua alma, nos seus sentimentos, no seu corpo físico, na sua mente. Que haja restauração, Senhor, na nossa saúde espiritual, emocional e física, Senhor. Pai, que ninguém saia daqui, Senhor, desanimado, entristecido. Pelo contrário, que nós possamos sair daqui com a confiança de que nós temos um Deus que cuida de nós, que no momento da angústia, no momento da dor, não vai nos deixar se abalar, vai estar conosco ao nosso lado. O Senhor é a nossa cidade de refúgio, o nosso lugar seguro. Deus, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que não podem estar conosco nesta noite, por aqueles que precisam, Senhor, de uma porta aberta, o caso do Luiz Henrique, que o Senhor abra, Senhor, um lugar espaçoso para o meu irmão, um trabalho abençoado, onde ele possa cuidar bem da sua família, Senhor, e não somente Luiz Henrique, mas todos aqueles que nesse momento passam por um momento, Senhor, de falta de recursos, como aquela pessoa que dizia: não tenho comida há 4 dias, eu não tenho gás, que ela tem muito mais do que o gás, muito mais do que a refeição, ela tem provisão para a sua família, Senhor, durante o tempo que viver. Pai, em nome de Jesus, que ao sairmos deste lugar, Senhor, a Tua presença nos acompanhe de forma tal, Senhor, que onde passarmos, seja sentido que o Senhor nos guarda. Nada vai nos incomodar a semana, Pai, nada. O inimigo não pode nos tocar, porque sobre nós está a bênção do Senhor. O inimigo não vai nos enxergar quando nos procurar, porque o Senhor Deus que abre os nossos olhos é aquele que cega, que fere de cegueira o inimigo. O Senhor nosso Deus vai cuidar de nós e vai nos dar um coração pronto para perdoar, para amar, para estender a mão, para cuidar. Pai, em nome de Jesus eu oro a Ti, Senhor, sabendo que essa batalha eu venço quando eu me dobro diante do Senhor, dizendo: eu dependo de Ti, Senhor, eu preciso de Ti, em Ti está a minha confiança, em Ti eu busco o meu socorro. Tu és o socorro bem presente na angústia, pelo que nós não temeremos. Nós oramos te agradecendo por tudo, Pai, no nome santo, poderoso, maravilhoso de Jesus, o Teu Filho amado. Amém, queridos? O nosso Deus é maior, queridos, muito maior. As lutas vêm, elas vão, elas não podem nos abater. Se nós entendermos que o nosso Deus está cuidando de nós, as tempestades vão se tornar brisas. Está escrito que se passarmos pelo fogo, a chama não arderá em nós. Se nós passarmos pelas águas, elas não vão poder nos afogar. O nosso Deus não mudou, Ele não tirou férias, Ele continua o mesmo de ontem, de hoje, e permanece para sempre. Amém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Aleluia. Nós podemos cantar mais uma? Aleluia, vamos louvar a Deus. Deus é bom. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é Ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te alcançar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho,
fez caminho no meio do mar, para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Aleluia. Do outro lado, glória a Deus. Do lado cantou. Sim, Senhor. Do outro lado cantou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, antes da gente encerrar. O braço do Senhor não está encolhido que não possa nos abençoar, nem os seus ouvidos agravados que não possam nos ouvir clamar. Amém? Ele continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e permanece para sempre. Que o Senhor te dê uma semana abençoadíssima de vitória. Ah, pastor, mas vai ter dificuldades? Vai, a gente tem toda semana, eu tenho toda semana. Mas eu tenho uma convicção de que o meu Deus continua cuidando de mim, continua cuidando de você, Ele continua cuidando de nós. Ele é bom, amém? Deus seja louvado. Vamos orar para encerrar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, fidelidade, o teu amor e a tua graça, Senhor. Leva-nos em paz, Senhor, confiantes, certos, ó Deus, de que a vitória o Senhor já colocou sobre nós, e que os nossos olhos abertos hão de contemplar a Jesus, o nosso Senhor, lado a lado conosco, Pai. Quando tivermos dificuldades, vamos poder olhar para o lado e saber: o meu Senhor está comigo, o mal não poderá me vencer. Louvado seja o nome do Senhor, que nos trouxe, que nos carrega, que nos dá vitória dia após dia. A Jesus, o nosso Senhor, a honra, a glória, o louvor, a adoração, a majestade, o poder, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Quem dá um abraço aos seus irmãos antes de ir embora aí. Aleluia.